Não, a primeira coisa que eu quero relembrar são comentários sobre o cálculo macroscópico. Na aula passada, eu mostrei a você que se você tem um processo termodinâmico isovolumétrico a volume constante, então a variação de entropia ao longo desse processo é simples de se calcular. A variação de entropia nesse processo é uma integral entre o estado inicial e o estado final de Q sobre T. E se eu substituir Q por sua expressão em termos da capacidade térmica volume constante, isso se traduz pela integral de CV 1 sobre T. No caso em que CV, a capacidade térmica volume constante, pode ser tomada como constante ao longo desse processo, então ela sai fora dessa integral e o resultado é um logaritmo. Tá certo? É isso que eu acho que você já deve ter visto no passado. E eu vou usar isso, fazer um cálculozinho simples aqui para você. Deixa eu escolher um aqui. Assim, antes de comentar o exemplo, é claro que essa integral só pode ser feita explicitamente se você sabe como é que CV depende da temperatura, né? Eu disse, se CV pode ser tomado constante, o cálculo fica muito simples. Se você conhece CV como função da temperatura ao longo desse processo, não é tão simples como no primeiro caso, mas isso é factível, né? Então, o meu exemplo é assim. Eu vou pegar um copo d'água e aquecê-lo de 20 a 100 graus Celsius. E quero calcular a variação de entropia desse copo d'água ao longo desse processo. Tá bom? Primeiro, será que eu posso supor o volume constante ao longo desse processo? Depende da precisão com a qual eu quero obter o resultado, né? Nós sabemos que a água, como qualquer substância material, ela muda o seu volume se eu mudar a sua temperatura. Mas o coeficiente de expansão da água é muito pequeno, de modo que a variação de volume provocada por esse aquecimento de 80 graus é muito pequena e eu vou desprezá-la, tá bom? Então, nesse caso, eu vou fazer o cálculo simples. Eu tenho uma massa de água, um copo d'água, e eu vou levá-lo, então, de uma temperatura inicial de 20 Celsius até a temperatura final de 100 Celsius. Vamos lá, me ajude a fazer esse cálculo. O CV dessa massa de água. Tá bom, então vamos determinar qual é a capacidade térmica a volume constante dessa massa de água. Massa vezes calor específico, sim, é assim que a capacidade térmica está relacionada com o calor específico, supondo que esse calor específico é constante, né? Muito bem, então nós vamos ter a massa vezes o calor específico. Quanto dá isso? 200. Qual é a unidade que eu vou botar aqui? Não. Calorias por grau. Ou por Kelvin, porque a variação é a mesma, né? Se eu quiser exprimir isso aqui em unidade do sistema internacional, multiplico por 4,2. Quanto é que dá isso? 840 joules por Kelvin. Muito bem, então a variação de entropia sofrida pelo copo d'água vai ser... Esse é um caso em que a capacidade térmica volume constante não depende da temperatura, estou tirando ela fora dessa integração, isso dá 840, multiplicado, a integral de 1 sobre t é o logaritmo da temperatura final menos o logaritmo da temperatura inicial, isso é o logaritmo de um quociente. Então aqui eu boto a temperatura final e a temperatura inicial, e o Gustavo estragou a minha brincadeira. Eu estava louco para ouvir alguém dizer que agora você tem que botar 100 no numerador e 20 no denominador, né? Claro, não é isso. Isso aqui eu tenho que usar as temperaturas na escala Kelvin. E, portanto, eu terei no estado final, quanto é?
Bom, essa conta dá cerca de 200 joules por Kelvin. E se eu lembrar que a variação de entropia pode ser relacionada com a variação da multiplicidade através da expressão K log de delta ômega, então a variação de multiplicidade envolvida nesse processo termodinâmico vai ser a exponencial de 200 sobre K. 200 sobre K dá 1,5 vezes 10 elevado a 25. Isso aqui é E elevado a 1,5 vezes 10 a 25. E eu estou escrevendo isso para destacar essa coisa ligada aos números muito grandes, né? Você veja que a variação de entropia de um copo d'água, que não é um sistema lá muito grande, numa variação de temperatura também, enfim, não enorme, tá certo? Provocando uma variação de entropia manipulável, manejável, a variação de multiplicidade, olha só, é um negócio enorme, né? Então, na verdade, isso aqui justifica, né, essa medida logarítmica da multiplicidade. Seria muito desagradável se eu não tivesse introduzido a medida logarítmica, se eu trabalhasse simplesmente com multiplicidade. Seria possível construir a termodinâmica sem nunca definir a entropia, apenas falando sobre a multiplicidade, mas isso traria complicações, digamos, grandes, muito grandes. Isso aqui é ômega final sobre ômega inicial. Desculpe, você tem toda a razão, é isso mesmo. O importante é que o ômega final aqui, vamos escrever assim, ômega do estado final é o ômega do estado inicial vezes essa exponencial. Obrigado. Outra coisa que eu quero mostrar para você ainda partindo dessa ideia aqui, olha só, se eu posso imaginar que eu vou, a partir dessa definição macroscópica de entropia, pelo menos para processos a volumes constantes, eu posso calcular a entropia de qualquer estado de um sistema macroscópico fazendo a integração de um estado inicial arbitrariamente escolhido, como sendo o estado de referência, até o estado no qual eu estou interessado. Esse estado de referência pode ser o estado a temperatura zero. Então eu escreveria que S do estado final é S de t igual a zero, mais a integral desde t igual a zero até o estado final, isso que aqui está. Muito bem, para que essa integral faça sentido, como um dos seus limites é zero, algo tem que acontecer com essa capacidade térmica a volume constante. Ela não pode ser finita, porque essa integral aqui diverge no limite inferior. A única forma dela não divergir é a capacidade térmica a volume constante também ir a zero, pelo menos tão rapidamente quanto a temperatura. Tá certo? Então, se isso aqui faz sentido, quer dizer que CV tem que ir a zero quando T vai a zero. Esta é uma outra maneira de enunciar a chamada terceira lei da termodinâmica. E nós já sabemos, isso que até o advento da mecânica quântica era um certo mistério, hoje a gente compreende. Isso está ligado ao fato de que os graus de liberdade vão se congelando à medida que a temperatura vai baixando, né? A gente já mencionou isso, né, quando a gente tratou o gás ideal diatômico, por exemplo, que em princípio teria associado a cada molécula 7 graus de liberdade, mas tem alguns graus que ficam congelados à temperatura ambiente. Se eu aumentar a temperatura, esses graus que estavam congelados passam a ficar ativos. E vice-versa, se eu diminuo a temperatura, graus que estavam ativos passam a ficar congelados. E é esse congelamento dos graus de liberdade que vai estar associado ao fato de que a capacidade térmica a volume constante tem que ir a zero quando T for zero. E este fato é experimentalmente comprovável. Tá? O estado excitado fica enorme comparado com KT. É isso. Ou seja, a excitação térmica não é suficiente para fazer o sistema mudar de estado quântico. Portanto, ele não tem nenhum grau de liberdade que possa ser ativado pelo aumento da sua energia. Tá? Ou seja, não adianta eu dar energia para ele que ele não vai aceitar.
É isso. Ele não tem para onde ir com aquela energia, então ele está com esses graus congelados. Muito bem. Um outro exemplo que eu quero dar é o seguinte. Imagina que eu tenha dois sistemas muito grandes. Sistema A e sistema B. E esses sistemas estejam a temperaturas de 500 e 300 Kelvin, respectivamente. Se eu colocar esses dois sistemas em contato, e quando eu digo botar em contato, significa que eu possibilito a transferência espontânea de energia de um para o outro, tá certo? Então, todo mundo sabe o que vai acontecer. Vai acontecer uma transferência de energia da onde para onde? Do A para o B. E nós sabemos que não vai acontecer uma transferência espontânea do B para o A. Isso está ligado diretamente à segunda lei da termodinâmica, como eu já mencionei várias vezes, né? Nesse exemplo, imagine que haja uma transferência de 1.500 joules de um sistema para o outro. Eu escolhi esses números para dar umas contas bonitinhas, tá bom? E suponha que esses sistemas sejam tão grandes que, apesar deles trocarem essa quantidade de energia, as temperaturas dele não mudam significativamente. Ou seja, o sistema A, que perdeu 1.500 joules, continua com a temperatura de 500 K, porque ele é tão grande que a variação que essa temperatura sofre é desprezível. A mesma coisa acontece no sistema B. Vamos calcular rapidamente a variação de entropia do universo. O universo aqui é o conjunto dos sistemas A e B, provocada por essa transferência de energia. Vamos ver, por exemplo, qual vai ser a variação de entropia do sistema A. Um cálculo macroscópico. Isso aqui, né? Como a temperatura é constante, ela pode sair fora e eu estou simplesmente integrando o Q. Integrando o Q significa colocando no numerador toda a energia que, por causa da diferença de temperaturas, foi de um sistema para o outro. Tá certo? Mas do ponto de vista do sistema A, essa energia sai dele. Lembre que Q é tomado positivo quando ela entra no sistema. Quando ele entra no sistema. Ele está saindo, isso aqui é negativo. Então, esse cálculo vai dar menos 1.500 sobre 500, menos 3 joules por Kelvin. Bacana? Vamos ver qual vai ser a entropia, a variação de entropia sofrida pelo sistema B. É o mesmo raciocínio, só que agora Q é positivo, que do ponto de vista do sistema B é uma energia que entra nele. Então, isso aqui vai dar, de novo, usando a definição macroscópica, 1.500 sobre 300, 5 joules por Kelvin. E, portanto, a variação de entropia do universo, que é a soma dessas duas, é um número positivo. Positivo, 2 joules por Kelvin. Logo, como a variação de entropia desse processo é positiva, este é um processo que ocorre espontaneamente. Tá certo? Veja que nada está violando a conservação da energia, não tem energia sendo criada ou destruída, está sendo apenas transferida. Se eu consigo transferir energia de um sistema para o outro, e nesse processo de transferência a entropia do universo aumenta, esse processo vai ocorrer espontaneamente. É isso que a segunda lei nos diz. Ao contrário, o processo que leva a energia de B para A não vai acontecer espontaneamente. Por quê? Porque se essa energia fosse de B para A, o meu cálculo seria exatamente o mesmo, mas os sinais estariam trocados. Então aqui eu teria uma variação de entropia do A de mais 3 joules por Kelvin e aqui do B de menos 5 joules por Kelvin. E, portanto, a variação de entropia total do universo seria menos 2 joules por Kelvin, um número negativo. A segunda lei proíbe que isso ocorra. Tá certo? Isso é o que eu chamo de um processo irreversível. O processo de transferência de energia do A para o B é irreversível, porque o ΔS do universo é positivo. Legal? O livro do Schroeder faz uma representação metafórica engraçada. Então ele diz assim, é como se a energia que está saindo aqui do sistema A, ela carrega uma malinha com a entropia que ela está levando embora. Então a entropia que ela está levando embora é menos 3 joules por Kelvin. Quer dizer, está levando embora 3 joules para cada Kelvin, né? Mas quando essa energia entra no sistema B, a mala aumenta. Não é? Porque a mala, que tinha só 3 joules por Kelvin, agora tem 5 joules por Kelvin. Não é verdade?
É isso que faz com que, certamente, a gente não possa criar nenhuma metáfora para a entropia como se fosse um fluido, né? Porque é um fluido que ele aumenta no meio do caminho sozinho, né? Não tem muito cabimento isso.